tarde, amigos e amigas da Casa de Sheila. Meu nome é Emilson Pial, estamos aqui para mais um bate-papo. Quero convidar vocês para se recostarem na cadeira, tranquilizarem, abrirem as mentes e os corações. Divino amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa casa de aprendiz do Teu Evangelho. Sintoniza nossos corações, nossas mentes e permita que juntos sejamos capazes de fazer aprendizagens que despertem dentro de cada um de nós esse sentido da transformação, do crescimento, da mudança. Sabemos das dores, das dificuldades que cada um de nós enfrenta, mas dá-nos a força, Senhor, para superar as nossas dificuldades e como Tu, no Calvário, quando subia carregando sua cruz, que tenhamos a disciplina necessária para cada um de nós carregar a sua cruz, semeando sempre amor, onde quer que nos encontremos. Muita paz para todos. É um prazer para mim estar aqui nessa tarde, como disse, para a gente falar sobre o amor que liberta. Dentro da magnífica obra Amor Imbatível Amor, somos nessa tarde desafiados a pensar sobre a nossa trajetória evolutiva. Aprendemos nas lições dos Espíritos, dessa doutrina redentora que é o Espiritismo, que somos criados simples e sem saber, carregando a inteligência, a amorosidade e a fé e o livre-arbítrio como elementos estruturantes, atributos essenciais de cada um de nós como espírito nessa trajetória evolutiva. E ao abordar essa temática, me chama a atenção que os dirigentes dessa casa de Sheila, como muitos chamam, escolheram nessa tarde falarmos sobre o amor que liberta, que é o penúltimo capítulo do livro Amor Imbatível Amor. E me vem à mente, quando pensamos nas leis morais, que a lei de justiça, amor e caridade também é a última das leis, quando a gente vai estudar o capítulo das leis morais no Livro dos Espíritos. Demonstrando, portanto, que nós temos que acalmar os nossos corações e compreender que somos seres em transformação, seres em evolução. Não por isso vamos abandonar a tarefa necessária de vencermos o homem e a mulher velha que vivem dentro de nós e nos desafiarmos para sermos esse ser humano novo, renovado, que tem em si a consciência de que é espírito como um atributo no seu processo de convivência no planeta. A benfeitora Joana, fazendo coro com a espiritualidade que há 164 anos trouxe para nós o Livro dos Espíritos, nos concita a compreendermos o amor como uma energia pulsante que nos impulsiona na direção da transformação necessária. Um germe latente dentro de nós. Fazendo coro com o Evangelho segundo o Espiritismo, a benfeitora espiritual nos desafia a percebermos que o amor é um sentimento que vai sendo burilado, transformado, amadurecido, à medida que nós passamos pela fieira das encarnações sucessivas. E como diz o Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro é instinto, depois são sensações, depois são sentimentos, e no ponto mais alto do sentimento surge o amor. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos perceber que o amor é um instrumento de libertação. Mas precisamos compreender as diversas dimensões do amor que estão presentes dentro de cada um de nós, na nossa dimensão da existência. E ao percebermos isso, e ao compreendermos isso como seres aqui, no agora, vivendo as nossas paixões, as nossas frustrações, colocando o mesmo nome para sentimentos diferentes. O amor do pai é diferente do amor da mãe, o amor do filho, o amor da esposa, o amor a Deus, o amor aos amigos, o amor entre irmãos, o amor nas suas infinitas formas de manifestação é representado pela mesma palavra. E essa palavra precisa trazer para nós esse sentido de libertação. Mas para isso é preciso que tracemos uma caminhada dentro de nós mesmos. É preciso que sejamos capazes de olhar para as nossas emoções, olhar para os nossos sentimentos e perceber que esse exercício de amorosidade é uma vitória do amor. E essa vitória do amor, ela se materializa na medida em que nós vamos enfrentando. A palavra é enfrentamento.
enfrentando os nossos vícios, os nossos defeitos, e deixando que essa energia positiva pulsante, que ela surja, que ela emerja, porque ela já está dentro de nós. Não é algo que nós vamos buscar lá fora. Mas nós ficamos presos nas manifestações, digamos assim, instintivas dessa dimensão amorosa. Nós ficamos presos nesse processo, que é um processo que carregado de marcas do passado. É o ciúme, onde a gente manifesta aquele amor posse, amor controle. É a paixão, que é aquele amor que se manifesta na volúpia, na sexualidade, no afã de querer, aquela paixão que desperta, como vão dizer Nietzsche e Spinoza, quando vão falar para nós dos afetos, das afecções, eles vão dizer o conhecimento é o maior dos afetos. A paixão é necessária para que a gente se movimente em direção às coisas que a gente quer. Então, o que os filósofos vão dizer que está em total sintonia com a benfeitora espiritual e com a codificação kardeciana, apesar de serem trabalhos feitos em tempos diferentes, em instantes diferentes da existência, cada um com seu grau de maturidade no seu processo de construção. Os filósofos vão nos dizer que nós precisamos, na nossa vida, cultivar os afetos positivos, as potências que nos permitem desenvolver, criar, construir, empreender. Contrariamente aos afetos negativos, que nos colocam para baixo, que nos colocam na depressão, que nos colocam na tristeza. É necessário que nós sejamos capazes, no século XXI, na era do conhecimento, meus irmãos, minhas irmãs, de entendermos essa dimensão da nossa escolha racional por sermos seres mais emocionais. Pode parecer algo incongruente, inconcebível, nós falamos em racionalidade e sensibilidade aliadas, mas é esse o tempo que nós estamos vivendo, um tempo dos afetos. Quando a benfeitora Joana vai nos falar dessa questão do amor que liberta, ela vai nos dizer que nós precisamos entender essas dimensões. Enquanto a nossa razão nos puxa para uma reflexão, nos puxa, como dizem outros, para colocarmos os pés no chão, o amor nos impulsiona para colocarmos a nossa mente nas estrelas. E somos nós. Durante muito tempo, nós imaginamos que eram coisas separadas. Que primeiro eu preciso desenvolver um lado para depois eu desenvolver o outro. Isso talvez fosse uma demonstração da nossa imaturidade psicológica no nosso processo de construção do ser que somos. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vai se abrindo para nós uma percepção diferenciada sobre nós mesmos. E é isso que a benfeitora Joana de Ângeles está nos chamando, está nos concitando a percebermos. É que no momento em que nós compreendemos essa força do amor, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Nós somos capazes de nos curar, nós somos capazes de curar os outros, nós somos capazes de ser melhor intermediário no contato com os espíritos, ou seja, no exercício da mediunidade. Essa é uma aprendizagem que a gente precisa colocar na nossa cabeça, vocês e eu, nesse nosso estágio atual de evolução. Porque nós ainda temos muitos vícios, muitos defeitos. Nós ainda deixamos de praticar esse amor em plenitude porque a gente é egoísta, a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso. A gente quer ter sempre a última palavra. A gente quer ser sempre aquele que tem razão. E mesmo que a gente saiba disso, como eu sei, a gente tem dificuldade de colocar em prática sempre e permanentemente esse processo. E a proposta dos espíritos não é uma proposta de violentarmos as nossas consciências. Não. É uma proposta de aprendizagem. Vocês que estão me acompanhando nesse momento, prestem atenção no seguinte. Quantas vezes vocês já leram esses capítulos do livro, esses capítulos do Evangelho? Lições do Evangelho que falam de amorosidade. Esse próprio livro, Amor, Imbatível Amor. Quantos já tiveram a oportunidade de ler, pelo menos alguns trechos, ouvir algumas palestras? E aí você diz assim, mas eu já li isso, já vi isso. É a leitura e a repetição que vão fazendo a fixação dos conteúdos. É estudar e meditar até compreender e praticar até sentir. Então, são 3 movimentos que nós precisamos fazer dentro dessa busca desse amor que liberta.
Nós precisamos, desculpa, tem um probleminha aqui. Nós precisamos estudar, e estudar se desdobra. É você olhar o texto, fazer uma leitura inicial, perceber os conceitos, reler, fixar, fazer um fichamento mental dos pontos principais daquele texto e ir compreendendo, ampliando a compreensão. Às vezes a gente lê, não sei se acontece com vocês, às vezes isso acontece comigo. Eu estou lendo aqui, estou concentrado, aí o pensamento deriva. Eu vou pensar em alguma outra coisa instantaneamente. Meus olhos continuam passando pelas letras, mas as palavras não estão ficando fixadas na minha cabeça. Aí quando eu chego lá na frente, eu falo assim, o que foi que eu li ali atrás? Aí eu não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece. Aí eu volto para ler de novo aquele trecho. E assim vai acontecendo com a compreensão. Por que os espíritos na codificação orientaram Kardec para colocar, porque a ordem didática é de Kardec, do Livro dos Espíritos, mas a revisão é feita pelos espíritos superiores. Então, quando Kardec propôs aquela ordem didática da obra, do Livro dos Espíritos, ele a propôs de maneira que nós fôssemos capazes de perceber que é um percurso formativo que está presente ali. É uma trajetória, como utilizando a linguagem de hoje, é uma trajetória interdisciplinar que vai sendo desenvolvida, ou utilizando a linguagem mais moderna ainda, uma trajetória transdisciplinar, onde nós vamos fluindo e avançando. E por que me vem aqui a questão da transdisciplinaridade? Porque é ciência, filosofia, religião e arte misturadas dentro de um mesmo texto, em que você vai estruturando o seu contexto ao longo do tempo. Percebam, um homem e uma mulher do século XX, do início do século XX, que leram o Livro dos Espíritos, tiraram conclusões que são conclusões diferentes das que nós agora, no século XXI, estamos tirando dessa mesma obra. Por quê? O livro é o mesmo, mas nós somos pessoas diferentes. Pensem nisso que eu falei aqui, em um espaço de mais ou menos 100 anos, um homem e uma mulher, um casal, vamos falar assim. Eu vou me permitir aqui modificar a minha própria forma de apresentar. Um ser humano, ou seres humanos, reunidos no dia 15 de junho de 1921, estudando o Livro dos Espíritos, estudando a lei de justiça, de amor e caridade, estudando a lei de amor. E abrindo ao lado o Evangelho e estudando no Evangelho os espíritos superiores falando sobre o amor como essa centelha que todos nós carregamos desde a nossa criação, como essa chama viva que nos impulsiona para a transformação, como esse sentimento que vai do instinto para as emoções, para as sensações, até nós alcançarmos o ponto mais alto dos sentimentos, que é o amor pleno, profundo. Veja, é uma trajetória. Mas as pessoas no começo do século XX tinham uma forma diferente de se verem, de se relacionarem. As famílias eram estruturadas de uma forma diferente. Os mecanismos de linguagem, as capacidades de troca, o aprofundamento dos conceitos, eles eram diferentes em 1921. Imaginemos agora como estamos aqui nessa tarde. Nós, seres humanos do século XXI, com os avanços tecnológicos, como uma obra maravilhosa como essa, Amor Imbatível Amor, que desdobra conceitos muitas vezes duros de compreensão. E é-nos ofertada a possibilidade de percebermos o quanto nós poderíamos ter avançado mais se tivéssemos despertado para essa consciência da amorosidade. Quantos distúrbios nós deixamos instalarem-se em nossas vidas por conta da nossa dureza, da nossa dificuldade de entender a força do amor? Não é pensarmos em nós como anjos decaídos, aqueles que sabiam e sabendo, mesmo assim, erraram. Não. É pensarmos em nós como estudantes que, ao preencherem as provas dos diversos anos, pensando assim, deixa-me ver aqui, pensando assim como se cada período, cada fim de encarnação, você fizesse uma espécie de admissão, de vestibular, de prova final. Quantos de nós poderíamos ter tirado 10 nessas avaliações? Se tivéssemos ao lado da racionalidade colocado a emoção
e a amorosidade. É como se a gente estivesse tirando 4, 5, 6, 7, e vai passando, vai passando, vai passando. Não tem uma reprovação. Você fica marcando o passo ali, mas você não volta para trás. Não é assim que o processo reencarnatório acontece? Então, pensemos que nós já poderíamos ter tirado 10 nessas nossas provas ao longo das encarnações sucessivas e vamos tirando 7, 8, 9. Quando a gente é estudante, como é que a gente faz? A gente não pega aquela prova anterior e olha e fica prestando atenção. Hoje, na era dos concurseiros, dos concursos, como é que a gente faz? Você não pega e responde a prova, depois responde de novo, verifica por que você errou, vai atrás do fundamento, busca uma justificativa, revisa, reanalisa. Não é assim que nós fazemos? Essa é a proposta que Joana de Ângeles está fazendo para nós nessa maravilhosa obra Amor Imbatível Amor. Ela está dizendo, olha, pense no amor como um instrumento de libertação. Veja o quanto você deixou de ganhar ao não ter enxergado isso que vem sendo repetido para você. Então, a benfeitora está nos chamando a atenção para nós abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos corações e nossas mentes para essa força do amor nas nossas vidas. Olharmos para nós e pensarmos assim, eu poderia estar numa condição emocional melhor no meu relacionamento com as outras pessoas se eu fosse mais acolhedor e mais amoroso com elas. Se eu fosse mais solidário com elas. Se eu fosse mais condescendente com os erros alheios. Se eu fosse mais acessível à crítica das pessoas. Se eu não fosse tão espinhento em relação às opiniões alheias. Esses são pequenos exercícios nessa prova do desenvolvimento da amorosidade. Nós ainda estamos muito presos nas dimensões eróticas do amor. Nós ainda estamos muito presos nas paixões possessivas do amor. Infelizmente. E aí, isso é difícil para mim falar assim, desafiador falar assim, numa voz reflexiva, porque a gente tem uma tendência de se enxergar diferentemente do que a gente de fato é. E nós precisamos estar abertos à crítica como um olhar externo daquilo que nós exteriorizamos. Parece redundante, mas é assim. Eu penso de uma forma, vivo da forma como eu acho que está certo, que é a forma adequada de viver, mas as pessoas é que são os intérpretes de mim. Eu não sou um bom intérprete de mim mesmo. Os outros é que são os melhores intérpretes de cada um de nós. E essa interpretação, muitas vezes, ela vem de uma forma ácida, dura, rude. E nós, ao invés de pararmos para pensar se nessa acidez e rudeza tem algum fundo de verdade, nós rechaçamos. Eu costumo brincar dizendo assim, no meu campo de trabalho, se alguém chega para você e chama você de feio, você tem duas possibilidades. Uma possibilidade é parar e dizer assim, mas rapaz, essa pessoa não sabe apreciar o belo, eu sou tão lindo, sou tão maravilhoso, como é que essa pessoa está precisando usar um óculos, está com a visão distorcida, não me olhou de um lado bom, me olhou de um lado ruim, não me viu direito, etc e tal. Que pessoa sem graça, como é que fala assim comigo e tal, por aí vai. A outra possibilidade é você chegar e dizer assim, rapaz, olhando bem para esse espelho, eu não sou bonito não. Também não sou assim aquele mais feio do planeta e tal, mas bonito, 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 não dá para dizer que eu sou. No primeiro caso, se ele falou e você não concorda, vai viver. No segundo caso, se ele falou e é verdade, tudo bem, vai viver. Percebem? É a nossa decisão de reação. Nessa dimensão da amorosidade, a benfeitora Joana nos convida a sermos capazes de perceber o quanto nós estamos deixando de aproveitar as nossas encarnações ao não compreendermos essa dimensão libertadora do amor. Não compreendermos que o amor é uma chave de transformação. E é interessante, quando eu penso nisso de uma forma didática, observar que isso não está no começo do Livro dos Espíritos. Isso não está no começo da obra Amor Imbatível Amor. Isso não está no começo do Evangelho segundo o Espiritismo.
são conceitos que precisam de um grau de maturidade psicológica para que a gente possa absorvê-los. E aí, a questão que coloco para todas e todos aqui agora é justamente essa questão de como estamos no nosso processo de autoconhecimento, de autotransformação. O quanto nós estamos nos esforçando. Olha, o espírita será conhecido pelo esforço que faz para domar as suas tendências, as suas inclinações, os seus instintos. Então, o quanto você, meu amigo e minha amiga, se joga aí para trás na cadeira, bota assim, ó, como eu estou fazendo aqui, faz assim, ó. Olha para um lado, olha para o outro e diz assim, o quanto eu já estou colocando em prática, o quanto eu estou me esforçando para colocar em prática. Tá, eu não consigo controlar a raiva ainda não. Não. Mas eu já estou segurando. Eu não consigo deixar de sentir ciúme do meu caboclo, da minha cabocla. Dos meus caboclinhos. Se mexeu com eles, mexeu comigo. Mas eu já estou buscando perceber que esse sentimento de posse, de controle, de domínio, ele é equivocado. Ainda que eu não consiga me libertar dele. Ah, você é uma pessoa dada a explodir e utilizar aquelas palavras horrorosas, fedorentas, sujas. O quanto você está trabalhando para eliminar essas palavras da sua boca? Dos seus momentos de ato falho, como vão dizer os psicanalistas. O quanto cada um de nós vem se desafiando para entender o amor como essa chave de libertação, como esse instrumento que vai abrindo para nós uma outra forma de nos percebermos e nos enxergarmos. E isso é desafiador. Pensem assim. Quando a gente era ignorante, no sentido de desconhecer as coisas, nós vivíamos uma vida mais fluida e mais, entre aspas, irresponsável em relação a nós mesmos. Por quê? Porque era uma dimensão do instinto, uma dimensão do desejo, uma dimensão da sexualidade, uma dimensão dos prazeres, sejam eles alimentares, sexuais, etc. Os hormônios fluindo dentro de nós, endorfina, noradrenalina, serotonina, etc, etc, etc. Quando nós vamos amadurecendo, nós vamos conseguindo olhar para nós mesmos e interpretar essas emoções e essas sensações. Lembra que eu falei que os melhores intérpretes de nós são os outros? E muitas vezes essa interpretação vem de forma ácida. Quando nós olhamos as interpretações dos outros em confronto com nossa própria interpretação, nós temos uma média do que nós somos. Porque se todo mundo diz que você é chato, a probabilidade de você não ser é 0,0 nada. Se todo mundo diz que você é arrogante, a probabilidade de você não ser é 0,0000, não tem nenhum aí, é só zero. E aí, quando a gente olha para nós mesmos, pensa bem, nós somos mestres em nos autoelogiar e nos autovalorizar, e está certo, porque nós temos que ter autoestima, temos que ter amor próprio, temos que ter uma série de elementos do eu que ainda estão presentes, mas o ser em si, que eu sou, não precisa dessas coisas, está desenvolvendo outras habilidades. Aí, quando a gente para e pensa assim, se eu que sou eu, que defendo e que amo-me a mim, e que muitas vezes no meu egoísmo quero tudo para mim, todos ao meu lado, tudo ao redor de mim, se eu acho que eu ainda preciso amar e posso amar mais, se eu mesmo, olhando para mim, sendo repetitivo aqui para fixação, se eu mesmo, quando me olho no espelho ao amanhecer, penso, você poderia estar passos à frente se tivesse deixado essa amorosidade fluir mais. Se tivesse se preocupado menos com os aspectos da aparência, do poder, do controle. Se você não tivesse deixado a raiva, o ódio, que é o amor distorcido, fluir. Se nós mesmos estamos falando isso sobre nós, meu compadre, minha comadre, o que é que os outros estão falando? Perceberam? Nós precisamos dessas trocas simbólicas. Nós precisamos perceber que as coisas que nos afetam, elas são
importantes no nosso processo de transformação, mas que nós precisamos fortalecer e cultivar essa amorosidade profunda a Deus, ao próximo e a nós mesmos, nesse exercício de libertação. Temos que reconhecer os diversos tipos de amor e temos que reconhecer em nós mesmos quando eles se manifestam. Tem uma dimensão do nosso amor que é um amor terra-terra? Tem. Nos nossos instintos, na nossa sexualidade, nos nossos momentos de prazer em geral, o prazer alimentar, o prazer sexual, o prazer de uma realização qualquer que nós fazemos. Todos esses são instintos que se movimentam a partir dos fluxos dos nossos hormônios, da produção de endorfina, da produção de serotonina, na produção de noradrenalina. São elementos que a gente precisa reconhecer dentro de nós. A euforia que a gente sente quando faz alguma coisa que dá certo. Ou, por outro lado, quando a gente fica meio deprimido, melancólico, quando as coisas não dão certo, dá tudo errado na nossa vida. Mas aí a gente tem que ir percebendo que vão se abrindo possibilidades. São treinos. Cada vez que a gente passou por uma paixão, e homem é um bicho danado para apaixonar, meu Deus, eu nunca vi isso acontecer assim. Não sei se os companheiros que estão me assistindo concordarão totalmente comigo, mas um homem apaixonado fica um bicho intratável. Os amores adolescentes, para nem falar só dos homens, eu conheço alguns adolescentes que quando termina um romance, o mundo acaba. Ah, meu Deus, o que será de mim? O que vai ser de mim sem ele ou sem ela? O que é que vai acontecer comigo? E tal, etc. E chora, e reclama, e briga, e vai, e volta. Quando você pensa que não, olha outro amor. Oxente, mas não estava morrendo por aquele? Ah, mas aquele já passou, né? A fila anda. Não é meu culpado, não é meu rei. Pega a visão. Não é assim? Não vem um novo amor? Aí a gente vai percebendo que são manifestações desse amor em desenvolvimento, nesse amor em crescimento, nesse amor em construção. Chega um determinado instante da existência que a gente não está mais preocupado com essa volúpia, com essa paixão, com essa coisa avassaladora. Nós vivemos um amor calmo, um amor terno. Até chegarmos numa dimensão de um amor ágape, aquele amor que é o amor cantado na poesia, que é o amor propagado nos livros, que é o amor que está na essência da proposta da religião, que é aquele amor que reage de uma forma amorosa, mesmo diante da agressão mais difícil. É aquele amor que ama até aquele que o fere, que liberta aquele que o oprime, que solta as amarras daquele que está lhe prendendo, que vai junto com quem lhe ofende, que caminha ao lado de quem te maltrata, que socorre quem está lhe chutando, lhe xingando, brigando com você. Que corresponde ao seu gesto amoroso com um escarro. Que corresponde à sua mão estendida com um tapa na sua cara. E você olha para ele e diz, o quanto eu te amo, o quanto eu estou do seu lado, o quanto eu quero você comigo. Aí vocês poderão dizer assim, ai, meu Supial, você está falando uma bobagem sem tamanho. Aí eu vou parar aqui agora e vou respirar. E quando eu voltar da respiração, vocês vão tomar um susto. Olha os pais da criança pequena. Olha a mãe, o pai, os pais, para aqueles que adotam bebês. O menino chuta, o menino grita, a menina reclama, vomita em cima de você, dá tapinha na sua cara e você, ai, totozinho do papai. Falando bebezês com ele. É assim. Reclama. Fala que não quer mais conversar com você, que você é a pior pessoa que existe na vida deles, que você nem deveria ter entrado na vida deles. Bate a porta na sua cara. Meia hora depois você está lá, filhinho, filhinha, vem comer. Uma hora depois, aquela pessoa que estava ali xingando, reclamando com você, está sentada no seu colo, com a cabeça no seu ombro, e você meneando os cabelos, e nem se lembra do que passou. E dá risada daquelas coisas bobas que fez. Por quê? Porque o amor filial, o amor paternal, o amor maternal,
ele não tem limites. Duvido que as mães que estão assistindo aqui vão dizer que amam mais algo do que os seus filhos. É desse tipo de amor que eu estou falando. Que nós já carregamos. Não é algo que nós precisamos buscar lá fora. Não é algo que nós temos que buscar no mundo. Não é algo que nós temos que sair por aí e bater. Cadê? Onde é que está? Não. Está em nós. A proposta de Jesus, quando diz não resistais ao mal, é a proposta que diz assim: deixa fluir a amorosidade que está dentro de você. E ao tomar emprestado aqui nessa tarde as mães como referência, eu estou dizendo que a gente é capaz. Nós já somos capazes de fazer. Já temos a possibilidade de agir. Essa é a proposta que a benfeitora está trazendo para nós. Essa é a proposta que os Espíritos trouxeram. Essa é a proposta que Jesus trouxe. É esse amor imortal que nós precisamos perceber, sentir e demonstrar que ele é imbatível. Mas nós não precisamos buscar em outros exemplos, nós precisamos buscar na nossa própria personalidade, na nossa capacidade. Quantas vezes nós fazemos algumas coisas apenas para manter o nosso orgulho, a nossa vaidade em evidência? Quantas vezes a gente toma uma atitude egoísta, uma atitude orgulhosa para não dar o braço a torcer? Quantas vezes? E eu não estou falando dos outros, não, estou falando de mim mesmo. Quando eu me sento aqui para falar com vocês, eu olho para mim, porque como a câmera tem um reflexo projetado em minha direção, eu estou falando olhando para mim. O meu primeiro espectador sou eu. Porque é um exercício. Os espíritos não estão querendo falar para nós assim, ou não estão falando para nós, melhor dizendo. Vocês são pessoas perfeitas que por uma cegueira momentânea estão imperfeitos. Não. Eles estão dizendo o seguinte: vocês foram criados simples e ignorantes, com essas energias, essas potencialidades, esses atributos essenciais em desenvolvimento. Então, ora você vai desenvolver um, ora você vai desenvolver outro, ora você vai desenvolver outro, até você equilibrar. O que nós estamos discutindo agora é: estamos num momento evolutivo, nós que estamos aqui nessa tarde, e vocês que vão assistir depois em outros momentos. Nós estamos no momento evolutivo de quebrar algumas camadas dessa casca que nós estamos estruturando. Alguns poderão achar que esse exemplo é rude, mas na natureza, alguns animais não trocam de pele, não sai aquela pele inteira e fica para trás e você vai para outra. Pois é. Fazendo uma similaridade com esse modelo, utilizando isso como uma metáfora, pensemos em nós. Não nessa separação como a desencarnação, mas na encarnação atual, nós temos que arrancar. Faça esse exercício de visualização terapêutica. Quando você estiver sentado, após essa palestra, coloque uma música suave, sente-se tranquilamente, respire profundamente e pense assim: eu já sou capaz de ser mais amoroso do que eu era antes. Eu já sou capaz de manifestar nessa existência dimensões de amor que eu não manifestava antes. Eu já sou capaz de utilizar a minha amorosidade como um instrumento de libertação, minha e dos outros. E faça um exercício de arrancar, a partir da sua testa, essa pele velha, desse ser humano velho. Pense nas suas pernas, nas suas coxas, nos seus joelhos, nas suas pernas, nos seus pés, nos seus braços, como quem desveste o macacão. Respire profundamente e sinta o frescor dessa renovação interior que se manifesta no exterior. Pensemos, meus irmãos e minhas irmãs,
A proposta da benfeitora Joana de Ângeles não é uma proposta de tristeza, de sofrimento, de choro. Não. A proposta da benfeitora Joana é uma proposta de nós nos olharmos e percebermos o quanto é linda essa oportunidade que nós estamos tendo no século XXI, com essas redes tecnológicas, de olharmos para nós mesmos e poder dizer assim, eu posso mais, eu posso amar mais, eu posso me libertar mais, eu posso curar as pessoas curando a mim mesmo, modificando o nosso olhar, modificando a forma, deixando de reagir diante dos episódios e passando a agir diante deles. Essa é a proposta que a benfeitora está colocando para nós, dizendo assim, mudai, caminhai, trabalhai na direção dessa transformação possível. É assim, nós pensarmos que nós não estamos completos, nós não somos perfeitos. Nessa não é a antepenúltima, nem é a penúltima, nem é a última encarnação nossa. Talvez a gente esteja aí num ponto intermediário entre nada e lugar nenhum na nossa trajetória evolutiva. Ou seja, a gente não sabe como começou, não sabe como vai terminar, mas temos o aqui e o agora. E nesse aqui e agora, a proposta da benfeitora é: olhe para você mesmo e perceba o quanto da ausência da prática desse amor é um aprisionamento. O quanto você pode utilizar, vocês e eu, pode utilizar o amor como instrumento de libertação. Libertação dos apegos, libertação do controle, libertação do poder, libertação de uma série de coisas que a gente precisa utilizar, a gente precisa transformar, a gente precisa implementar para fazer com que nós nos coloquemos de uma forma diferenciada e para que nós, conosco mesmos, sejamos capazes de perceber os instintos que estão presentes, as sensações que estão presentes, os sentimentos que estão presentes e o quanto essa potência do amor já é capaz de se manifestar em nós e através de nós. É esse exercício que a benfeitora propõe. Não é um exercício de mudança total, não é um exercício de falsidade, de hipocrisia, não. É um exercício de autoconhecimento, autoamor, autoperdão. Com gestos simples. Quando vier na sua boca aquela palavra que você costuma utilizar quando nada dá certo, guarde, reflita. Quando você começar a sentir ciúme do seu caboclinho, da sua caboclinha, e que isso estiver subindo para sua cabeça e você perceber que você está brigando com todo mundo, mas essa sua briga é por causa do ciúme, diz assim, menos meu irmãozinho, menos meu piauzinho, menos meu coraçãozinho, menos euzinho, para a gente ir se modificando e se transformando. Quero aproveitar aqui e ler, tem um trechinho do livro que eu acho muito bacana, e eu vou ler, que está na versão que eu tenho aqui na página 254, que diz assim: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta produzindo vida e renovação interior. O amor é luz da escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimentam em direção do bem geral. O amor em plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito,
plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Essa proposta não é uma proposta para quando nós estivermos lá como seres perfeitos. Essa proposta é para o aqui e o agora. Quais couraças nós já podemos tirar? Quais amarras nós já podemos nos libertar? Quais correntes nos prendem a sentimentos e emoções que nós sabemos que já podemos superar? Quantos de nós ainda estamos presos em paixões dissolventes, quando poderíamos estar numa condição diferenciada na nossa própria trajetória evolutiva? Pensemos na maravilha do amor. Pensemos na maravilha do bem em nossas vidas. E tomemos agora, vocês que estão me assistindo, nesse instante, nessa tarde, e vocês que assistirão em outros momentos. A proposta é uma proposta da perfeição possível, da transformação possível, da ação possível. Racionalmente, coerentemente, como pessoas que querem seu próprio bem, sermos capazes de parar e perceber que é hora de deixarmos o amor fluir dentro de nós. O amor fluir para fora de nós. O amor funcionar como uma energia que liberta, que transforma. Ainda imperfeitos, ainda falhos, ainda imprecisos, ainda vacilantes, mas amando agora muito melhor e muito mais do que amávamos antes. Muita paz para vocês, um grande beijo, vamos à nossa prece final. Divino amigo Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nesse instante, dessas trocas, dessas reflexões, dessas oportunidades. Que cada um de nós possa, Mestre amado, ao lado dessa lição que ouvimos nessa tarde, sermos capazes de colocá-las nas nossas práticas diárias em direção à transformação tão necessária em nossas vidas e em nosso planeta. Que a sua paz permaneça conosco e nos permita sermos melhores a cada instante. E assim seja. Um beijo no coração de vocês, obrigado à direção da Casa de Sheila pelo honroso convite e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!